Bate-papo. Vamos falar hoje do Novembro Azul. Médico urologista, doutor Ezequiel Rocha Matos. Tudo bem, doutor? Como vai? Muito bom dia. Oi, bom dia. Obrigado, então, pelo convite, né? Poder falar de um tema tão importante no dia de hoje, né? Sobre Novembro Azul, saúde masculina, né? Um tema que, apesar dos dias de hoje, ainda é um tabu em algumas rodas de conversa, mas que cada vez mais com esses nossos bate-papos, esse conhecimento que é difundido, se torna uma coisa mais corriqueira. Avançamos, doutor? Avançamos nesse sentido? O homem está procurando mais o médico? Está procurando, com certeza. É uma coisa que a gente consegue hoje em dia no consultório observar, homens jovens assim buscando mais ativamente sua saúde. Algo que a gente precisa melhorar muito, como a gente estava conversando ainda antes sobre a parte do público feminino, que já tem uma rotina de cuidado com a saúde muito mais ampla que a nossa, né, de nós homens. Então a gente tem muito a melhorar, né, e aprender com as mulheres nesse sentido, né, que vão desde cedo no ginecologista, mas estamos melhorando. Doutor, então para o homem que nos acompanha agora, nunca foi no urologista porque supostamente nunca sentiu a necessidade. Quando que ele vai a primeira vez? Assim, primeiro ponto, assim, a gente nunca deve esperar nenhum sintoma para procurar atendimento. Aqui a gente está falando em prevenção. Então a gente tem que desmistificar do homem, naturalmente vai no médico quando tem algum problema, está sentindo alguma alteração. Então a gente tentar mudar esse panorama, né? Buscar a saúde de forma preventiva. De maneira de rotina, quando a gente fala saúde masculina, a gente fala principalmente agora, nesse mês, sobre o câncer de próstata, né? Que é o tumor, o câncer mais prevalente ali no sexo masculino, assim como o câncer de mama na mulher, né? Então, quando a gente fala nesse sentido, a gente orienta todos os homens a partir dos 50 anos buscar um atendimento, né, com o seu médico urologista de forma rotineira e, porventura, aquele homem que tem algum fator de risco e principalmente algum familiar já com algum diagnóstico de câncer, né, câncer de próstata, um pouco mais cedo, a partir dos 45 anos. Mas, assim, ressaltando aqui que não é só nesses casos. A gente fala do câncer de próstata como sendo uma doença muito importante, mas o homem de geral, né, a partir de jovem, da adolescência, deve sim procurar rotineiramente um médico, né? E o urologista é o médico do homem também. Então, de forma rotineira lá, desde jovem, da adolescência, o adulto jovem já ter uma rotina de cuidado com a saúde. Doutor, consumo, ingestão de água, ingestão de bebida alcoólica de forma moderada na noite e daí durante a madrugada vou 1, 2, 3, 4 vezes no banheiro, esse é um problema. O que a gente... Alerta ligado. O alerta, assim, que a gente diz... Normalmente a gente fala que acordar à noite, né, até o homem jovem normalmente não deveria acordar nenhuma vez à noite para urinar. A gente tem a capacidade de reter a urina. Com a idade isso pode se tornar um hábito, né, acordar uma vez, mas a gente sabe se passa de 2, 3 vezes, isso já é um sinal de alerta. Quando tu fala de faixa de homem jovem, é abaixo dos 40, abaixo dos 50, o que tu considera jovem? Isso, o homem jovem que a gente diz abaixo dos 40 anos já a gente considera um homem jovem, né? Então nessa faixa etária a gente normalmente consegue controlar ali, não acordar nenhuma vez à noite para urinar, e com o passar 40, 50 anos acordar uma vez é uma coisa que é natural ali do envelhecimento, mas um alerta, se começa a acordar 2, 3 vezes é um sinal de alerta, porque até o sono não consegue ser reparador, né? Então isso é um sinal de alerta que deve sim procurar um acompanhamento médico. A não ser que ele tenha tomado um balde de água, daí é mais normal. Isso é uma outra coisa, né? Então, claro que tomando muita água, hoje, agora na época de festas, né? A bebida alcoólica é diurético, né? Faz aumentar o volume da urina, então assim... Isso, mas aí vai ser pontual, não vai ser alguma coisa que vai ser todas as noites da semana, né? Então, isso é uma coisa que tem que se alertar. Claro que vai algum evento, alguma ingestão de bebida alcoólica, né? Ou de água em excesso, isso vai mudar na noite, mas vai ser pontual, não vai ser uma coisa que vai perpetuar. Câncer de próstata dói? Não, normalmente não. Infelizmente, né? A gente consegue ter uma fase inicial que a maioria dos nossos diagnósticos não tem nenhum sintoma. Ele pode doer sim, mas em casos mais avançados. E ainda bem que vamos dizer assim, não é o mais comum hoje em dia, né? Então ele tem sintomas de dor, mas é um caso bem mais avançado, a gente está falando. Mas daí, doutor, é quando ele está praticando sexo, é quando ele está fazendo xixi, quando que dói?
a dor no câncer de próstata é uma dor que independe da atividade física, né? Pega muita parte da musculatura e ossos, né? Então é uma dor que é uma dor constante, assim, que a gente diz. Mas isso é mais raro. Isso é bem mais raro e é um caso mais avançado, né? Então não é o que a gente normalmente nem quer encontrar Nem e espera. nem espera. Doutor, falávamos sobre o acordar, então, à noite para ir ao banheiro mais vezes. Tem outro sintoma que a audiência que nos acompanha agora deve ligar o sinal de alerta? Isso, alguns sintomas, assim, não só do câncer de próstata, mas como do crescimento, que também não é um câncer, mas é uma doença que pode, sim, atrapalhar a qualidade de vida do homem, né? Então, dificuldade para iniciar, né, a micção, para urinar, entende? O jato fica mais fraco, começa a ter dor para urinar, isso são também sintomas e sinais de alerta, né? Sangramento na urina, né? Existem algumas doenças, própria inflamação, doenças que podem causar isso mais graves, então são todos sinais de alerta que aí sim tem que ser procurado alguma assistência médica. Vamos lá para a bula da prevenção, doutor. Então, assim, de maneira geral, né, a gente fala de prevenção, assim como não só no câncer de próstata, mas em todos, ter uma atividade física, uma alimentação saudável, né? A obesidade, né, que é um problema que aflige assim a nossa sociedade. Então são cuidados que ajudam a prevenção de saúde de forma geral. Então são condutas que a gente já deve ter. Exames de rotina, né, ali pontuando principalmente a partir dos 50 anos, ou se tiver algum histórico de risco de câncer de próstata a partir do 45, e uma rotina desde jovem de ter um médico, né, de pelo menos uma vez por ano, fazer exames de prevenção de saúde de forma geral, assim. Então são maneiras de cuidar da saúde para conseguir envelhecer de forma saudável, né? O ponto de corte é 45, é o limite, assim. 45 o fator de risco, né? Isso a gente fala da próstata, né? Então 45, quando a gente está falando da próstata, tem fator de risco, né? Um câncer, histórico de câncer na família, ou 50 anos se não tem nenhum fator. Mas antes disso, já ter uma rotina de cuidado com a saúde é importante, né? Então, não só nesses momentos, bem antes disso, a orientação nossa, né, hoje em dia como médico, assim, é já ter uma rotina de exames, de acompanhamento periódica de forma anual, bianual, e aí desde o adolescente, homem jovem, já ter essa rotina. Doutor, os homens superaram essa pauta de fazer o exame para diagnóstico do câncer de próstata, como as mulheres já superaram desde a adolescência, que todos os anos fazem o seu pré-câncer, ou ainda estamos engatinhando nessa pauta? Vamos dizer, melhoramos muito, mas ainda estamos engateando. Não estamos igual o público feminino que já faz exame preventivo, né, o pré-câncer de forma rotineira e sem tabus, né? Hoje em dia não se fala de tabu sobre esse exame que algum tempo atrás existia, mas ainda estamos engatinhando, né? Existe vamos dizer, um tabu, né, sobre esse tema. É um exame tranquilo, né, feito em consultório, exame de toque, não tem nenhuma alteração assim significativa para o paciente. Então acho que estamos engateando, né, melhoramos muito, mas podemos melhorar ainda mais, né, sobre. Aline, nada superado, só de forma pejorativa que a gente fala. Exatamente, só piada. eu tentei, doutor, fazer uma pergunta assertiva para não retratar isso, mas chega o Novembro Azul, a gente fala sobre qualquer pauta que remeta, ou um comercial, ou uma ação que está falando sobre isso, é uma piada camuflada de um medo, né? E por isso que eu já faço a relação com o universo feminino, porque o pré-câncer também não é um exame que ele não tem dor nenhuma, mas ele não é confortável, né? Ninguém tá indo ali para uma situação que é confortável, mas tu vai criando uma relação com o teu médico e aquilo vai te dando um conforto, e a gente aprende a fazer isso desde a adolescência. E para os homens chegou o Novembro Azul, tem todos os tipos de piada. Tem vamos dizer assim, um mito já na roda de amigos, isso assim, mas é algo assim que a gente vem melhorando e conversando, né? Essa rotina no próprio Novembro Azul ajuda, né, isso com a população. E quando se torna uma rotina e começa a se internalizar na sociedade, assim como o pré-câncer na mulher, isso vai ficando cada vez mais tranquilo de se conversar e sem muitos tabus. Duvido que o doutor passou um dia sem uma piada. Passou, doutor. É difícil, é difícil. Não tem como, né? Que coisa. Mas que barbaridade. Doutor, muito bom falar contigo, muito bom te receber aqui na Rádio Independente. Assunto importantíssimo, né? Que a gente todos os anos faz questão de conversar, de dialogar, de tentar colaborar com o homem e principalmente incentivar os homens a realizar o exame e debater mais sobre o assunto.
Isso é muito importante, assim, o fato de poder debater, estar aqui conversando, quem possa nos ouvir daqui a pouco, ser um sinal de alerta, procurar, né, o cuidado para a sua saúde já é o mais importante, né? Eu que agradeço essa oportunidade e aí poder ajudar e tentar desmistificar algumas coisas na sociedade é importante. Que bom, ficamos felizes. Obrigada, doutora. Até a próxima.